Oi pessoal, aqui é a Bruna e este vídeo é o primeiro update de leituras do ano. Eu vou comentar com vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Bom pessoal, no mês de janeiro teve vários livros que eu gostei bastante, acho que praticamente 90% das minhas leituras de janeiro foram de livros que eu gostei muito. E eu vim então comentar com vocês sobre cada uma dessas leituras. Vai ser muito por cima ali, eu não vou dar muitos detalhes, até porque alguns livros já tem resenha aqui no canal. E para não ficar esse vídeo muito gigante, mas vou comentar por cima do que se trata cada livro e falar aí, né, o que eu achei de cada uma dessas leituras. Então vamos começar. O primeiro livro foi Oceano Sem Lei, Jornadas pela Última Fronteira Selvagem, do Ian Urbina. Esse livro, eu confesso para vocês que na verdade ele veio do ano passado. No início do ano passado eu comecei a ler ele pelo Kindle e acho que li em torno de uns 20% da leitura. E depois acabei deixando de lado. E aí, literalmente no final do ano, eu já tinha comprado a edição física e eu resolvi então voltar e ler o livro. E aí foi que eu peguei e li assim, direto uma semana inteira. E claro, não cheguei a terminar. Então eu trouxe ele para janeiro e então em janeiro eu terminei. Esse é um livro excelente que eu super indico para vocês. O Ian Urbina é um repórter do New York Times. E ele passou 5 anos fazendo reportagens sobre o mar que estão sendo reveladas aqui nesse livro. E também foram reportagens do New York Times, onde ele até ganhou o prêmio Pulitzer e outros prêmios por essas reportagens. Então, gente, esse livro ele vai trazer tanto a pescaria ilegal, quanto pirataria, tráfico humano, escravidão. Vai ter outras questões como poluição, principalmente de navios de cruzeiro. Também vai ter a questão do que fazer com as plataformas de petróleo depois que elas não forem mais necessárias, né? Se elas podem ser retiradas, se vão explodir e deixar no fundo do mar, se vão transformá-las em alguma coisa. E o que causa no oceano essas plataformas, né? Qual o tipo de poluição que essas plataformas trazem para o oceano. Então é um livro, assim, excelente, que eu super indico para vocês. Eu fiz aqui, ó, gente, milhões de marcações. Dentro também eu fiz marcações com marca-texto, né? Assim, ó, é um livro excelente que eu super indico pra vocês. Desses 5 anos em que o Ian Urbina estava fazendo essas reportagens, 3 anos ele passou no mar, vendo ali com os olhos dele tudo que ele estava relatando nessas reportagens. Então tem inúmeras fotos também que deixam as coisas mais interessantes e também bem mais impactantes. Em várias partes eu realmente fiquei ali com um nó na garganta, principalmente a respeito do tráfico humano e da escravidão. São coisas que não deveriam mais existir e, infelizmente, ainda estão acontecendo debaixo do nosso nariz praticamente, né? Então, realmente é um livro excelente que, assim, eu super indico pra vocês. Eu não trouxe resenha dele porque eu fiquei na dúvida de como fazer uma resenha de um livro de não ficção, que eu nunca fiz. Então, se vocês quiserem um vídeo que eu dê mais detalhes a respeito dessa história, por favor, deixe aqui nos comentários. Depois, eu li A Vida Secreta dos Animais, de Peter Hollenbein. Eu não sei pronunciar o nome do autor, tá, gente? O sobrenome dele, porque é alemão. E eu sou péssima com alemão, gente, desculpa. Mas esse livro é super interessante. Ele é o mesmo autor de A Vida Secreta das Árvores e, se eu não me engano, A Sabedoria da Natureza. Eu acho que é alguma coisa assim, o nome do outro livro dele. Que eu fiquei bem curiosa pra ler. Nesse aqui, como engenheiro florestal, ele cuida de uma floresta e ele vive ali perto dessa floresta que ele cuida, né? Que ele administra. E ele tem a sua própria fazenda ali também, com a família dele. Então ele tem vários animais também na fazenda, além desses animais que ele vê diariamente na floresta que ele administra. Então ele vai nos contando várias coisas que a gente nem sequer imagina. Como, por exemplo, corvos, eles chamam uns aos outros pelo nome. Cada um deles tem um nome e eles chamam uns aos outros pelos nomes. Porcos e javalis lembram dos seus parentes. Cavalos sentem vergonha. Galos são traiçoeiros ali, manipuladores. São várias histórias muito interessantes a respeito dos animais que eu amei ler. Também, ó, fiz um monte de marcações. Aqui dentro também fiz várias marcações com marca-texto também. Foi, assim, uma leitura super boa. É um livro super interessante, que eu adorei, que eu super indico pra vocês também. Depois eu li O Cão de Baskerville, do Arthur Conan Doyle. Esse livro é um livro que talvez quem me siga lá no Instagram vai lembrar que, acho que em novembro ou iniciozinho de dezembro, eu tinha posto que eu ia começar a ler, mas eu literalmente li uma página e parei. Então, esse ano eu retornei à leitura e li acho que em uns 2 dias. Foi um livro muito interessante, mas eu ainda não sou totalmente cativada pelo Sherlock Holmes. Eu não lembro se esse aqui é o segundo livro ou o terceiro livro que eu li do autor que tem o Sherlock Holmes, porque eu li um Estudo em Vermelho e, se eu não me engano, eu li o Carbúnculo Azul também, que eu acho que tem o Sherlock Holmes também na história, eu não lembro até.
Mas, enfim, foram poucos livros que eu li do Sherlock Holmes e eu não sou 100% fã do personagem. Eu acho ele um pouco arrogante, eu acho ele muito dono de si, assim, que não precisa de ninguém e, sei lá, não me agrada muito. Mas é interessante sim ler as histórias, tanto que eu já li alguns livros, né, e li esse, quero outros livros de Sherlock Holmes pra ler com toda certeza. E eu indico pra vocês essa leitura. Eu não fiz resenha aqui no canal, mas lá no Instagram eu fiz um post comentando um pouco mais a respeito dessa história. Aqui a gente vai ter uma família que vai ser amaldiçoada, né, vai rezar a lenda de que eles são amaldiçoados por um enorme cão, tá até aqui. E aí um membro dessa família vai morrer e vai ter relatos de um cão que vai ter aparecido ali junto. Só que outros membros da família não acreditam 100%, então vão contratar o Sherlock e o Watson para investigar, para ter certeza se essa morte aí é sobrenatural por este cão que ninguém conhece, mas que amaldiçoou a família, ou se não tem nada a ver com isso. Então é um livro bem interessante, que eu gostei, né? Como eu falei, não fui totalmente cativada pelo personagem, então tem algumas partes que eu achei mais maçantes, mais chatas, mas de um modo geral eu gostei bastante da história e com certeza indico pra vocês. Meu primeiro do King foi com o Mr. Mercedes. Primeiro do ano, tá, gente? Porque graças a Deus já tô assim lendo vários livros do autor, inclusive tá sendo um dos meus autores favoritos. Mas Mr. Mercedes, então, é o meu primeiro livro deste ano do autor, que foi uma grata surpresa. Eu não li muitos livros do autor até agora, mas os que eu já tinha lido todos eram meio que sobrenatural, terror, horror, nada era com um suspense, assim, nada mais leve, vamos dizer assim, né? Até porque esse livro aqui não é leve 100%, mas não tem esse sobrenatural, esse terror e horror. Aqui a gente vai ter um livro 100% suspense, vai ter um protagonista, que é um detetive, que vai estar ali caçando um cara que matou várias pessoas com um Mercedes. E eu não vou falar muitas coisas a respeito desse livro, gente, porque tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Eu fiz uma resenha comentando a respeito dessa história e também falando as minhas impressões sem dar spoiler, então não se preocupem. Podem assistir essa resenha sem medo. E, gente, é um livro que eu gostei bastante. Ele é o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia Bill Rodgers. Que Bill Rodgers, na verdade, é o detetive protagonista dessa história. Tem outros personagens que eu acho que também devem ser chamados de protagonista, inclusive que eu adorei sobre eles, mas eu não vou falar pra não dar spoiler, gente. Mas esse é um livro excelente que, assim, super indico pra vocês. Já estou ansiosíssima para ler os outros livros da trilogia. Eu acho que, assim, é sensacional e também super indicado pra vocês. E como eu falei, tem resenha aqui no canal, é só conferir. Li um livro também no Kindle, o único livro que eu li no Kindle, na verdade, que é A História do Universo para quem tem impresso. Vou deixar passando aqui na tela a capinha. É um livro, gente, interessante. Eu tava bem curiosa a respeito dessa história, mas eu confesso que, assim, não achei 100% maravilhoso, assim. Era um livro que eu já sabia que talvez eu não fosse gostar 100%, porque não é um assunto que eu acho tão interessante, que eu tenha tanta curiosidade. Mas ainda assim, essa série, para quem tem pressa, que são livros com vários assuntos e escritos menores, né, ali com 200 páginas cada um, eu acho que são interessantes pra gente poder ter ali um conhecimento, saber, matar a curiosidade, talvez, se tu tiver muito interesse a respeito do assunto, procurar outros livros para se aprofundar melhor. Então, A História do Universo era um livro que eu tava curiosa para ler, então eu aproveitei e peguei esse livro para ler, tava curiosa a respeito e achei interessante sim, tá? Não me levem a mal aí, achei interessante. Só não foi tudo aquilo, assim, aquele livro que eu tenho achado maravilhoso, assim, sensacional. Realmente não foi. Foi um livro que eu gostei, mas tem algumas ressalvas. Mas, assim, gente, ele é um livro que vai contar realmente sobre o universo inteiro, sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre o sistema solar, sobre tudo. E eu achei interessante ali em algumas partes. Teve partes que ali deu uma desandada, eu achei um pouquinho mais chato, que demorei um pouco mais pra ler. Mas, no modo geral, é um livro interessante que eu indico pra vocês, pra quem gosta do assunto. Eu acho que, assim, é muito gostoso de ler. Até porque, como eu falei, ele é curtinho, tem uma escrita ali mais fácil de entendimento pra quem não é da área, pra quem não sabe muito sobre o assunto. Tem várias coisas ali, inclusive, que por mais que o autor tente deixar mais fácil de entendimento, eu achei um pouquinho ali difícil, um pouquinho complicado. Então, imagina se fosse usar termos técnicos, assim, o tempo inteiro. Aí eu não ia ler nunca, né? Mas é um livro que eu gostei e que eu super indico pra vocês. O penúltimo livro que eu li no mês de janeiro foi Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, do John Douglas e Mark Oschalker, eu acho que é assim que se pronuncia o nome
do autor. John Douglas é um agente do FBI que está agora aposentado e que faz parte de uma unidade que monta perfis de serial killer. Ele foi o fundador e por muito tempo o chefe da unidade de apoio investigativo, onde eles investigam e fazem perfis de serial killers para encontrar assassinos aí por todo o país, e inclusive ele também relata que ele fez alguns trabalhos para fora dos Estados Unidos. Esse é um livro, gente, que apesar dele falar muito a respeito dos casos, também tem um toque ali que eu acho um pouco biográfico, porque ele fala um pouco mais da vida dele, como ele entrou no FBI, como ele foi parar nesse lugar, desde quando ele tem essa curiosidade a respeito do perfil psicológico das pessoas. Também fala um pouco mais sobre o casamento, sobre os filhos. Então é um livro que, ao mesmo tempo que ele vai contando mais a questão ali dos perfis e dos casos que ele conseguiu desvendar montando perfis desses criminosos, ele também revela um pouco mais sobre a vida particular dele, né, que eu achei um pouco mais biográfico, assim, eu meio que considero esse livro um pouco biográfico também, por causa dessas partes. E ele vai relatando a respeito de todas as entrevistas que ele fez com vários criminosos ao longo aí de várias viagens aos Estados Unidos, e que é muito interessante. Provavelmente vocês já tenham meio que se dado conta que esse livro aqui foi adaptado para uma série na Netflix, que também leva o nome de Mindhunter, e que eu inclusive adorava essa série. Fiquei muito triste quando foi cancelada. Então esse livro relata aquelas coisas que a série, na verdade a série relata o que tá nesse livro, na verdade, né, gente? Mas assim, foi uma leitura excelente que eu também super indico pra vocês. Novamente, também não trouxe resenha, nem sei como fazer resenha para esse livro aqui também. Então, se vocês quiserem resenha de Mindhunter, de Oceano Sem Lei, ou até de A Vida Secreta dos Animais, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, que aí eu posso montar aí um roteiro bonitinho para fazer, porque eu não sei, assim, vir com as coisas da minha mente para falar sobre esse livro, porque, sei lá, tenho medo de dar algum spoiler, apesar de ser livro de não ficção, né, gente, mas se eu falar muito, acaba que fica meio que sem graça de ler o livro. Então, enfim. Mas é um livro, gente, que eu acho que vale super a pena a leitura e eu também super indico pra vocês. E por último, eu li Deixada para Trás, do Charlie Donlea. Esse livro eu tava louca pra ler já fazia um baita tempo e eu ainda não tinha lido. Mas esse ano, então, finalmente eu peguei pra ler. Ele, inclusive, tava ali na minha meta de 12 livros pra ler esse ano. E esse livro, gente, foi sensacional. Eu gravei resenha pra ele, mas ainda não foi ao ar, então em breve vocês vão ver mais um pouco sobre a minha opinião a respeito desse livro. Mas aqui a gente vai ter duas meninas que vão ser sequestradas e uma delas vai conseguir escapar algumas semanas depois. Mas já vai ter passado ali, quando a história começa, um ano depois, quando a outra menina ainda não foi encontrada. Então vai ter algumas pistas, vão começar a investigar um pouco mais a respeito desse desaparecimento depois que algumas pistas vão surgir. E é um livro, gente, excelente, mas como eu falei, vai ter a resenha dele aqui no canal, já tá gravado, então em breve vocês vão poder ver um pouco mais a respeito dessa história, também é a minha opinião, então eu não quero falar muito aqui pra também não dar spoiler, até mesmo pra esse vídeo não ficar enorme, porque eu tô vendo aqui, gente, que já tá tipo assim, 18 minutos de vídeo. Então eu não vou falar muito porque esse vídeo é pra ser curtinho, é só pra comentar com vocês a respeito dos livros que eu li em janeiro. Então eu super indico pra vocês esse livro, assim, é maravilhoso, o segundo livro do Charlie Donlea que eu leio e super, super indicado. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li no mês de janeiro. Como eu comentei com vocês, praticamente todas as leituras foram maravilhosas. Acho que só 2 deles realmente ali que foram livros bons, mas que eu não gostei tanto assim. Foram bons, mas não foram tão bons. Mas assim, foi um mês muito gostoso de leituras. Fiquei muito feliz com todas as leituras que eu fiz. Então bora pra fevereiro, que vem muita leitura boa por aí. Eu vejo então vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.